Lembra-se de como era correr sem pensar duas vezes? Ou de se baixar para apanhar algo do chão sem aquele gemido que nos escapa sem querer? Aquela dorzinha no joelho, que começa de manhã e parece que nos acompanha o dia todo, torna-se uma companhia indesejada. Limita-nos a subir escadas, a passear no jardim ou até mesmo a brincar com os netos. Sentimos-nos prisioneiros no nosso próprio corpo. Eu sei exatamente o que é isso. Cheguei a um ponto em que cada passo era calculado, cada movimento era pensado para evitar aquela pontada aguda. Mas o que lhe vou contar hoje mudou tudo para mim. Descobri uma bebida poderosa, feita com coisas que provavelmente já tem na sua cozinha, que me fez sentir como se tivesse uns joelhos novos. Neste vídeo, vou partilhar consigo o segredo desta bebida matinal e outros 4 hábitos simples que, juntos, me permitiram voltar a andar sem dor e a desfrutar da vida com uma liberdade que pensei ter perdido para sempre. Fique comigo até ao final, porque o último conselho é talvez o mais importante de todos e é algo que muitas vezes esquecemos completamente na nossa luta contra a dor. Vamos então mergulhar no coração da questão, naquilo que o trouxe aqui. A bebida que transformou as minhas manhãs e, consequentemente, os meus dias. Não é uma poção mágica de um conto de fadas, mas sim uma combinação inteligente da sabedoria da natureza. Os ingredientes são simples: açafrão das Índias, que é aquela especiaria amarela vibrante, gengibre, pimenta preta, um pouco de limão e um fio de azeite ou uma colher de mel. Agora, antes que pense que isto é apenas mais uma receita da avó, deixe-me explicar-lhe por que é que esta combinação é tão incrivelmente eficaz, especialmente para as nossas articulações. O herói principal desta história é o açafrão das Índias, ou curcuma. Dentro dele existe um composto mágico chamado curcumina. Imagine que a inflamação nas suas articulações é como um pequeno fogo a arder lentamente, causando dor, rigidez e inchaço. A curcumina é como um bombeiro poderoso e natural. Ela entra no nosso corpo e ajuda a apagar essas chamas da inflamação. A ciência tem estudado isto extensivamente e os resultados são impressionantes, comparando muitas vezes o seu efeito ao de alguns medicamentos anti-inflamatórios, mas sem os efeitos secundários agressivos para o estômago. No entanto, a curcumina tem um pequeno problema. O nosso corpo tem dificuldade em absorvê-la sozinha. E é aqui que entra o seu parceiro indispensável, a pimenta preta. A pimenta preta contém uma substância chamada piperina. A piperina é como o melhor amigo da curcumina. Ela agarra-a pela mão e ajuda-a a atravessar a parede do nosso intestino para a corrente sanguínea. Sem a pimenta preta, a maior parte da curcumina passaria pelo nosso corpo sem fazer efeito. Com uma pequena pitada de pimenta preta, a absorção da curcumina aumenta em até 2000%. É uma diferença absolutamente gigante. Por isso, nunca use açafrão das Índias para fins de saúde sem uma pitada de pimenta preta. O terceiro mosqueteiro desta equipa é o gengibre. O gengibre é primo do açafrão e partilha muitas das suas propriedades anti-inflamatórias. Ele tem os seus próprios compostos, chamados gingeróis, que também combatem a inflamação e a dor. Além disso, o gengibre é fantástico para a digestão e ajuda a acalmar o estômago, o que é sempre um bônus. Juntos, o açafrão e o gengibre formam uma dupla imbatível contra a dor articular. Depois, adicionamos o sumo de meio limão. O limão não está lá apenas pelo sabor. É riquíssimo em vitamina C. E por que é que a vitamina C é importante para os nossos joelhos? Porque o nosso corpo precisa dela para produzir colagênio. O colagênio é a cola que mantém as nossas cartilagens, os nossos tendões e ligamentos fortes e elásticos. Com a idade, a produção de colagênio diminui. Ao dar ao nosso corpo uma dose diária de vitamina C, estamos a fornecer-lhe a matéria-prima de que necessita para reparar e manter a saúde da cartilagem que amortece os nossos joelhos. Por fim, temos a escolha entre um fio de azeite extra virgem ou uma colher de chá de mel puro. O azeite, especialmente o nosso bom azeite português, é rico em gorduras saudáveis e num composto chamado óleo cantal,
que tem efeitos anti-inflamatórios. Como a curcumina também é solúvel em gordura, o azeite ajuda na sua absorção, tal como a pimenta. Se preferir um sabor mais adocicado, o mel puro não só melhora o paladar, como também tem as suas próprias propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. A preparação é a coisa mais simples do mundo. Todas as manhãs, em jejum, eu aqueço um copo de água, sem a deixar ferver. A água muito quente pode destruir algumas das propriedades dos ingredientes. Numa chávena coloco uma colher de chá de açafrão das Índias em pó, meia colher de chá de gengibre em pó ou um pedacinho de gengibre fresco ralado, uma boa pitada de pimenta preta moída na hora, o sumo de meio limão e, por fim, um fio de azeite ou a colher de mel. Deito a água morna por cima, mexo bem e bebo. O sabor é forte, terroso, picante e um pouco ácido. Pode não ser a bebida mais deliciosa que já provou, mas pense nela como o seu medicamento natural diário. A consistência é a chave. Não espere um milagre no primeiro dia. Eu comecei a sentir uma pequena diferença ao fim de uma semana. Menos rigidez matinal. Ao fim de um mês, a dor aguda ao subir escadas tinha diminuído significativamente. E ao fim de 3 meses a beber isto religiosamente todas as manhãs, senti-me outra pessoa. A dor constante que era o fundo musical da minha vida tinha desaparecido, sendo substituída por uma sensação de conforto e flexibilidade que já não sentia há anos. É um ritual que agora não dispenso. Mas atenção, esta bebida, por mais fantástica que seja, não age sozinha no vácuo. Ela é a peça central, a fundação, mas para construir uma casa sólida e sem dores, precisamos de mais alguns pilares. O primeiro e talvez o mais intuitivo pilar é o movimento. Eu sei, parece contraditório. Se nos dói o joelho, a primeira coisa que queremos fazer é sentar-nos e não mexer. Mas a imobilidade é o pior inimigo de uma articulação com artrite ou desgaste. Pense na cartilagem do seu joelho como uma esponja. Quando está parada, a esponja fica seca e dura. Quando nos movemos, esprememos essa esponja, libertando o líquido sinovial velho e, ao relaxar, ela absorve líquido novo e rico em nutrientes. O movimento é o que lubrifica e alimenta as nossas articulações. A chave aqui é escolher o tipo de movimento certo. Correr numa calçada dura ou fazer desportos de alto impacto está fora de questão. O que precisamos é de movimento suave e de baixo impacto. Uma das melhores coisas que pode fazer é caminhar, mas não caminhar de qualquer maneira. Escolha superfícies planas e macias, se possível, como um caminho de terra batida num parque ou mesmo uma passadeira rolante. Comece devagar. 10 a 15 minutos por dia é um excelente começo. Concentre-se na forma como pisa, tente manter uma postura direita. Se sentir dor, abrande ou pare. O objetivo não é bater recordes, mas sim lubrificar as engrenagens. Outra atividade maravilhosa é a natação, ou a hidroginástica. Dentro de água, o nosso corpo fica mais leve, o que retira quase toda a pressão dos joelhos, ancas e coluna. Permite-nos mover as articulações em toda a sua amplitude, fortalecendo os músculos à volta delas sem qualquer impacto. Se não tiver acesso a uma piscina, não se preocupe. Pode fazer exercícios muito eficazes em casa, sentado numa cadeira. Sente-se direito numa cadeira firme, com os pés bem assentes no chão. Lentamente, estique uma perna à sua frente, contraia o músculo da coxa por 5 segundos e depois baixe-a lentamente. Repita 10 vezes com cada perna. Este exercício simples fortalece o quadricípite, o grande músculo na parte da frente da coxa, que atua como um amortecedor principal para o seu joelho. Músculos fortes à volta do joelho significam menos pressão e menos desgaste na articulação. A seguir a este pilar do movimento, vem o pilar da alimentação, e aqui vamos focar-nos num nutriente específico, os ômega 3. Nós, em Portugal, temos uma vantagem enorme neste campo. Os ácidos gordos ômega 3 são outro anti-inflamatório natural potentíssimo. Eles funcionam de uma forma diferente da curcumina, mas o resultado é o mesmo. Ajudam a acalmar a inflamação no corpo. E onde os encontramos em abundância?
no nosso peixe gordo. A sardinha, a cavala, o salmão. Tente incluir peixe gordo na sua alimentação pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Grelhado, cozido ou no forno com um pouco de azeite e ervas aromáticas é perfeito. Evite fritá-lo, pois as altas temperaturas podem danificar estas gorduras benéficas. Uma boa posta de salmão grelhado com batata cozida e legumes ou umas sardinhas assadas na brasa no verão não são apenas uma delícia, são um verdadeiro tratamento para as suas articulações. Se não for grande fã de peixe, existem outras fontes, como as nozes e as sementes de linhaça. Um punhado de nozes a meio da tarde, ou uma colher de sementes de linhaça moídas adicionadas ao seu iogurte ou sopa pode dar-lhe de um bom reforço de ômega 3. Integrar estes alimentos na sua dieta é como ter uma equipa de manutenção interna a trabalhar constantemente para manter a inflamação sob controle, apoiando o trabalho que a sua bebida matinal já está a fazer. Continuando a construir a nossa casa de bem-estar, chegamos a um pilar que é tão básico e tão essencial que muitas vezes o ignoramos por completo: a hidratação. Sim, beber água. Pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas a sua importância para a saúde das articulações é gigantesca. A cartilagem, aquele tecido escorregadio que cobre as extremidades dos nossos ossos dentro da articulação do joelho e que permite que eles deslizem suavemente um sobre o outro, é composta por cerca de 80% de água. Quando estamos desidratados, essa cartilagem perde volume e a sua capacidade de amortecimento. Torna-se menos elástica, menos esponjosa. Isto significa que há mais atrito entre os ossos, o que leva a mais desgaste e mais dor. Beber água suficiente ao longo do dia ajuda a manter a cartilagem hidratada e saudável, permitindo-lhe fazer o seu trabalho de amortecedor de forma eficaz. Muitas vezes, especialmente com a idade, o nosso sinal de sede diminui. Podemos passar horas sem sentir necessidade de beber, mas isso não significa que o nosso corpo não precise de água. Por isso, não espere ter sede. Crie o hábito de beber água regularmente ao longo do dia. Uma boa tática é ter sempre uma garrafa de água ou um copo à vista, na mesa da cozinha ou ao lado da sua poltrona. Cada vez que olhar para ele, beba um gole. Se não gostar de água simples, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela para lhe dar algum sabor. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam. O objetivo é manter um fluxo constante de hidratação. Irá notar a diferença não só nos seus joelhos, mas também na sua pele, na sua energia e na sua clareza mental. O último hábito, que guardei para o final por ser talvez o mais delicado, mas também um dos que pode trazer resultados mais rápidos e significativos, é a gestão do peso. Este é um tópico sensível, eu sei, mas temos de ser honestos com a matemática do nosso corpo. Por cada quilo de peso extra que carregamos, os nossos joelhos sentem o impacto de 3 a 4 quilos de pressão adicional a cada passo que damos. Se tivermos 5 quilos a mais, são 20 quilos de pressão extra sobre os joelhos a cada passo todos os dias. Ao longo do tempo, esta pressão excessiva acelera drasticamente o desgaste da cartilagem, esmagando-a e levando à dor e à inflamação. Perder apenas uma pequena percentagem do seu peso corporal pode ter um efeito transformador na dor do joelho. E não precisa de pensar em dietas radicais ou restritivas. Pequenas mudanças consistentes na nossa alimentação mediterrânica podem fazer toda a diferença. Por exemplo, comece por reduzir o açúcar e os hidratos de carbono refinados. Troque o pão branco por pão integral ou de sementes. Em vez de bolachas e bolos ao lanche, opte por uma peça de fruta ou um punhado de amêndoas. Reduza as bebidas açucaradas e os sumos, preferindo sempre a água. Aumente a quantidade de vegetais no seu prato. Metade do seu prato ao almoço e ao jantar deve ser preenchido com uma variedade colorida de legumes e saladas. Eles são ricos em nutrientes e fibras que nos mantêm saciados por mais tempo com menos calorias. Adote métodos de confecção mais saudáveis. Em vez de fritos, opte por grelhados, cozidos, estufados ou assados no forno.
A nossa cozinha tradicional portuguesa é rica em pratos saudáveis e deliciosos. Pense numa boa sopa de legumes antes da refeição, num peixe assado no forno com batatinhas e pimentos, ou num frango de fricassé feito com mais legumes e menos natas. Não se trata de privação, mas sim de fazer escolhas mais inteligentes e conscientes na maior parte do tempo. Combinar estas pequenas mudanças alimentares com o movimento suave de que falamos antes, como a caminhada diária, irá criar um ciclo virtuoso. O movimento ajuda a queimar calorias e a gerir o peso, e a perda de peso alivia a pressão sobre os joelhos, tornando o movimento mais fácil e menos doloroso. É um processo que se alimenta a si mesmo e que o levará a resultados que o vão surpreender. Ao olharmos para trás, para o caminho que percorremos juntos neste vídeo, vemos que não há uma única solução mágica, mas sim uma sinfonia de hábitos simples que trabalham em conjunto. Começamos com a nossa bebida matinal dourada, essa mistura potente de açafrão, gengibre e pimenta preta, que atua como a nossa primeira linha de defesa contra a inflamação logo pela manhã. Este é o seu ritual de partida, o sinal que dá ao seu corpo de que hoje é um dia para cuidar de si. Depois abraçamos o movimento, não como um castigo, mas como um presente para as nossas articulações. As caminhadas suaves, os exercícios na cadeira ou um mergulho na piscina são formas de dizer aos nossos joelhos: eu estou aqui para vos nutrir e lubrificar, para vos manter jovens e funcionais. Lembre-se, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A seguir, olhamos para o nosso prato e convidamos os poderosos ômega 3 para a festa, através do nosso peixe delicioso como a sardinha e a cavala. Ao fazê-lo, estamos a dar ao nosso corpo mais uma ferramenta para combater a inflamação a partir de dentro, tornando a nossa dieta uma parte ativa do nosso tratamento. E não nos esquecemos do mais simples dos elementos, a água, compreendendo que manter as nossas cartilagens hidratadas é fundamental para que elas possam amortecer os nossos passos e proteger os nossos ossos. Por fim, abordamos a importância de aliviar a carga sobre os nossos joelhos através de uma gestão de peso consciente, não com dietas de fome, mas com escolhas alimentares saborosas e inteligentes que fazem parte da nossa cultura. Lembre-se, cada pequeno passo conta. Não precisa de implementar tudo isto de uma só vez. Comece pela bebida. Faça dela um hábito inegociável durante 2 ou 3 semanas. Depois, adicione uma caminhada de 10 minutos ao seu dia. Quando se sentir confortável com isso, comece a pensar em incluir mais peixe na sua semana. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a resultados enormes e duradouros. A jornada para uma vida sem dor é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Seja gentil consigo mesmo. Haverá dias bons e dias menos bons. O importante é não desistir. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e regenerar, se lhe dermos as ferramentas certas. E agora, gostava muito de o ouvir a si. A sua experiência é valiosa. Já experimentou alguma destas dicas? Tem alguma receita especial ou algum truque que o tenha ajudado a lidar com a dor nas articulações? Por favor, partilhe a sua história nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui mesmo. Se achou este vídeo útil e se ele lhe deu um pouco de esperança, peço-lhe que deixe um gosto. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que possam precisar de ouvir esta mensagem. E se quiser receber mais conselhos práticos para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, subscreva o canal. A vida não para aos 60 ou aos 70. É uma nova fase cheia de potencial. E com articulações saudáveis, podemos aproveitá-la ao máximo, com passeios ao sol, viagens que adiamos e tempo de qualidade com quem mais amamos. Cuide de si, porque você merece viver sem dor e com toda a alegria.